Essa é a nossa aula dessa semana, tá? Referente ao quarto roteiro de atividades do segundo bimestre. Lembrando que a aula completa vocês encontram lá no canal do YouTube do Centro de Mídias. O tema da aula é a colonização portuguesa na América, e a habilidade trabalhada é estabelecer relações entre as formas de colonização portuguesa, espanhola e inglesa, identificando suas semelhanças e diferenças. Lembrando que essa habilidade a gente já estava trabalhando nas aulas anteriores e a gente continua desenvolvendo ela, ok? A ocupação portuguesa, então, tá? Hoje a gente vai dar maior foco à colonização portuguesa em si, né? Que é o caso do Brasil. Então, a gente já viu que inicialmente, né, quando Portugal chega na região que hoje é o Brasil, Portugal não se interessa muito por ocupar a terra. Então, inicialmente, a gente vai ter o quê? Apenas a exploração do pau-brasil, que acontece por meio da mão de obra indígena, trocando, né, por meio do escambo. Então, o indígena fazia essa extração aí do pau-brasil, em troca ganhava presentes dos portugueses que, pelos indígenas não conhecerem, apesar de pouco valor, eles achavam interessante, né? Então, inicialmente, a gente tem o quê? A presença de pouquíssimos portugueses aqui na região do Brasil. Só que aí os franceses começam a explorar também o pau-brasil, né? Eles fazem aliança ali com os indígenas, com os tupinambá, e começam também a explorar o pau-brasil. E aí Portugal vai falar, peraí, o território é meu, os franceses não podem ir lá, né, para explorar as riquezas dali. Então, a partir daí, Portugal vai ver a necessidade de povoar a colônia, para evitar que outros países ocupassem e explorassem a região ali, tá? Então, vão passar a ocupar a colônia e vão procurar outras formas aí de extrair riquezas, né? De explorar as riquezas. Então, em 1530, Martim Afonso de Souza combateu os franceses e fundou a primeira vila, Vila de São Vicente, e o primeiro engenho. E aqui a gente vai ter o quê? O início da produção de cana-de-açúcar, né? E aí, por que produzir açúcar, né? Porque a cana-de-açúcar. Portugal já produzia açúcar nas ilhas do Atlântico e na costa africana, então já era algo que os portugueses conheciam, já sabiam como fazer, viram que o clima era apropriado, e aí é exatamente isso que eles vão produzir aqui, né? Principalmente ali na região norte, né, da colônia, que é o atual nordeste do Brasil. Além de ser mais próximo de Portugal, o clima era o mais adequado exatamente para isso, né? E eles sabiam o quê? Que o açúcar já era algo rentável, já era algo que dava certo. Então, vamos fazer, tá? Aí, destacando, a cana-de-açúcar ela vai ser produzida no sistema de plantation. O que significa isso, né? Monocultura, então só se produzia cana-de-açúcar. Latifúndio, grandes extensões de terra ali produzindo açúcar. E a mão de obra é escrava, né? Aqui a gente vai ter a introdução da mão de obra escrava africana, lembrando que por Portugal já ter explorado ali as terras da África e tudo mais, o tráfico negreiro já era algo que os portugueses conheciam, e aí eles começam a trazer essa mão de obra escrava africana para o Brasil para trabalhar exatamente nessas plantações de cana-de-açúcar. E aí o comércio triangular, né? Como é que ele funcionava aí, ó? Do Brasil para Portugal, né? Então, no Brasil se produzia açúcar, e aí esse açúcar e todos os derivados da cana-de-açúcar ali eram levados para Portugal. Então, a primeira parte aí do triângulo. De Portugal para a África. Então, lá de Portugal saiu o tabaco, os derivados de cana, as ferramentas, as armas, né? Tudo ali que era levado para Portugal para estimular, por exemplo, as guerras internas na África, para que fossem capturados escravos, né? E depois da África para o Brasil, que era de onde levavam os escravos, né, africanos até a colônia ali, que era o Brasil, tá? Então, por isso, comércio triangular. Lembrando que, apesar do comércio triangular envolver aí 3 países e 3 continentes, né? São 3 países de 3 continentes diferentes, o único beneficiado nesse processo aí é Portugal, né? O restante aí não tem benefício nenhum, nem a colônia no Brasil e nem a região ali da África. O pacto colonial, como é que ele funcionava? Vocês podem ouvir também como exclusivo monopólio ou exclusivo monopólio metropolitano. Eita. Como é que ele funcionava, tá? O pacto colonial. A colônia mandava para a metrópole, né? Então, a colônia, no caso, o Brasil, a metrópole, Portugal. A colônia mandava matéria-prima, produtos tropicais e metais preciosos,
tá? Então, essa era a função da colônia, enviar tudo isso para a metrópole, né? Todas as riquezas naturais ou produzidas na colônia eram mandadas para a metrópole. E a metrópole enviava de volta aí os produtos manufaturados, então, da própria matéria-prima produzida na colônia, era manufaturado e era vendido novamente para a colônia, e os escravizados. Então, no Pacto Colonial acontece a mesma coisa que no que a gente viu aqui a respeito do comércio triangular. O único beneficiado aqui é a metrópole, né? Não a colônia. E aí as capitanias hereditárias, né? O território brasileiro ali, então, vai ser dividido em capitanias hereditárias como uma forma de facilitar a ocupação e a administração e tudo mais. Como é que funcionava? Doações de grandes faixas de terras aos chamados capitães donatários, que eram portugueses, eram nobres portugueses, que ganhavam essas extensões enormes aí de terras por parte da coroa portuguesa, tá? E aí eles tinham o direito de administrar o território e lucrar com todo tipo de atividade. Além disso, né, eles não pagavam impostos, mas eles podiam cobrar impostos da população que morava ali. E também eles podiam doar, né, sesmarias a outras pessoas e podiam exercer a justiça na capitania, né? Eles tinham poder de justiça ali na sua capitania. Só que, apesar disso, né, de todos os direitos, vinham os deveres também. Então, beleza, ele ganhou uma terra. Só que ele que tinha que financiar a ocupação do território, construindo vilas, prédios, promover a economia, construindo engenhos e outras estruturas que garantissem a atividade econômica. Então, ele tinha que financiar a viagem das pessoas para essa região, para ocuparem. Ele tinha que construir, né, todos os prédios e todos os artefatos ali para desenvolver a economia, a ocupação e a economia, tá? Organizar o povoamento e a defesa do território, garantir o exercício da fé cristã e do que ele lucrava, né, que a gente viu aqui, ó, que eles tinham o direito de administrar o território e lucrar, só que do que ele lucrava, ele tinha que repassar 90% para a coroa portuguesa. Então, na verdade, esse lucro não era tão vantajoso assim, né? Tinha muitos direitos, ganhava uma terra que ele nunca teria acesso, por exemplo, em Portugal, mas os deveres também eram bem complexos. Outros problemas, né? Então, para cumprir esses deveres aí, quais eram os problemas? Eles não possuíam recursos, eles tinham que desenvolver a capitania, mas eles não tinham recurso suficiente para isso. Os domínios eram muito grandes, isso com certeza dificultava a administração, a proteção e tudo mais, né? Naufrágios, ataques de corsários e resistência indígena no território colonial, até porque os portugueses decidiram que aquele território era deles. Ninguém nunca perguntou para os indígenas se eles aceitavam, né, doar isso, passar isso para os portugueses. Então, muitos índios não aceitavam a presença portuguesa ali, obviamente, né, porque o território era deles antes da chegada aí dos europeus. A falta de comunicação entre as colônias, a falsa autonomia. Então, o rei dizia que eles tinham autonomia, mas, na verdade, o rei estava ali em cima, né, controlando tudo. E aí, a gente vai ter a chegada aí do governo geral, né, ó. Graças aos engenhos e à produção de açúcar, as capitanias de Pernambuco, Bahia e São Vicente deram certo. Mas só essas que deram certo, né? Entretanto, era preciso implementar uma forma centralizada de administração do território colonial. Essa forma centralizada seria o governo geral, né? Então, a partir de 1548, as capitanias deveriam se subordinar ao governo geral, que era o representante do rei, né, aqui na colônia. Os cargos do governo geral foram entregues a pessoas de confiança do rei que possuíam histórico de serviços prestados ao Império Português, comerciantes poderosos ou seus parentes. O estabelecimento do governo geral foi marcado por conflitos entre portugueses e indígenas, provocando destruição de aldeias e escravização. Ok?